Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Papo Geafa, e um papo muito especial, com uma convidada especial de um projeto maravilhoso, Andrea Modewinski. É assim que fala, Igor? Falei certo, não? Ludewinski, certo, André? Ah, viu, André? Pronto, os dois estão falando o seu nome. Seja muito bem-vinda. A Andrea é a mediadora da ONG Anjos da Cidade, que tem uma existência de mais de 30 anos, um projeto belíssimo, digno de aplausos, um projeto que vem trazer a essa população de rua esse acalamento, esse carinho com os moradores de rua, que é tão justo e necessário, porque somos todos, né, dentro da nossa criação espiritual, filhos do mesmo Pai. Então, acalentar essas pessoas, trazer respeito a cada um, trazer identidade a cada um, é algo humanitário, justo e necessário. Então, Andréia, de coração, parabéns, tá? É uma honra tê-la conosco essa noite. Por gentileza, Igor e André se apresentem para depois nós começarmos o nosso bate-papo tão maravilhoso que vai ser nessa noite abençoada que nós estamos. Bom, o importante aqui hoje é André. Então, para quem não me conhece, sou o Igor, um dos colaboradores do GEAFA, e estou aqui para ouvir um pouquinho dessa história maravilhosa. André, é com você, por favor. Boa noite, bem-vinda. Bom, quero começar agradecendo o convite. É muito importante esses espaços de fala para a ONG, onde a gente pode contar um pouquinho do que a gente faz e mostrar para o mundo que cada um pode fazer um pouco também. Então, agradeço o convite. É uma honra para mim estar aqui representando o Anjos da Cidade. Eu sou Andrea Pludewinski, eu fundei o Anjos quando eu era muito menina, aos 17 anos de idade. Eu comecei com esse trabalho Na verdade, eu comecei com esse olhar de quem mora na calçada. Então, aos 17, eu morava bem, com os meus pais, com uma vida tranquila, com muitos privilégios. E na rua da minha casa moravam dois senhores. E ali começou o meu olhar por essa população que vive na rua. Comecei a conversar com eles. Nunca em toda a história do Anjos da Cidade a gente entende que o alimento é uma coisa tão importante assim. O alimento, ele sempre foi uma ponte para você se conectar com essas pessoas, criar amizade, criar respeito, credibilidade, começar a conversar, ouvir a história delas. E dali a gente consegue resgatar essas vidas. Então, através desse alimento, de levar um lanche quando eu era menina, dali eu tive vontade de levar o primeiro para dentro de casa para tomar banho. Então, muito jovem, peguei um desses senhores e falei, quer tomar um banho? E ele topou, claro. E aí fui com ele para minha casa e dei o meu banheiro para ele. Fui no armário do meu pai, peguei roupas do meu pai, e aí ele tomou banho. E naquela época, eu tenho 52, então com 17 anos, era um tempo em que nas casas tinha lanche da tarde, sempre tinha lanche da tarde para os amigos. Isso era uma coisa comum dos avós, dos pais fazerem. E aí aquela mesa de lanche, meu amigo sentado comigo, eu estava tão feliz. E chega meu pai e minha mãe. E aí eu imaginei que ia tomar uma bronca, uma dura. E aí eu pego meu amigo, toda já imaginando o que ia ser depois, pego umas coisas da mesa, vejo o olhar da minha mãe e do meu pai e levo ele de volta para a casa dele, que era a rua da minha casa. E quando eu volto para minha casa e falo para o meu pai e para minha mãe, olha, a Cissa já está lavando o banheiro, a sua roupa não vai te fazer falta, pai. Então, é o meu amigo e ele estava precisando, e os dois me abraçam e dizem, eu não posso brigar com essa alma. E dali, aquela semente que foi plantada no meu coração, que eu sempre falo que isso nasceu comigo, então é uma semente de Deus mesmo, porque tão menina com esse olhar, uma menina que tinha tudo, isso foi um desejo de Deus mesmo, colocou no meu coração para minha missão de vida. E aí vem meus pais, me abraçam, então ali nasce essa coisa forte
de olhar mesmo, de falar, eu vou cuidar dessas pessoas, eu vou transformar essas vidas. E claro, levei mais uns 2, 3, depois entendi que não era bom, que estava correndo um risco, enfim. Naturalmente, não discriminando ninguém, mas é natural que você não vai colocar desconhecidos dentro da sua casa, né? E desde então, minha família, que já sempre foi... Eu nasci e cresci vendo a caridade na minha família, né? Minha avó, minha mãe. Nasci numa família onde sempre se fez o bem, então cresci com isso. E aí eles começaram a cozinhar marmitas em casa, e desde então, toda terça-feira, eu ia para a rua, né? Vou para a rua, e naquela época eram 20, então 20, e eram só as marmitas, mas sempre com essa conversa. Eu levava a marmita, sentava no chão, mas o que está acontecendo? Cadê tua família? Por que o senhor está aqui? E naquela época ainda, sem muita experiência, né, para como fazer para tirar essa pessoa daquela situação. E aí eu tive filha muito nova, né? Minha filha tem 30 anos, ela nasceu, eu tinha 21. Isso foi maravilhoso, porque ela foi comigo desde bebê, então ela ia na cadeirinha do carro, se eu posso deixar aqui, né, uma dica para os pais, assim, a minha filha, ela é um ser humano diferenciado, e isso não é papo de mãe, quem conhece sabe, e eu acredito muito nesse exemplo, que você pode deixar como legado para os teus filhos, sabe? Então, ela ia desde pequeno e ela enxergava uma realidade que não era dela, né? Com senhores, com pessoas, são pessoas. Odéia, são pessoas. Eu só vou te interromper um pouquinho, porque a gente se emociona muito, e você falou uma coisa que eu, o Igor e o Jaffa pratica. Nós também levamos nossos filhos para as nossas ações de rua. Que lindo. E eu não sabia da sua história, né? Então, estou falando para quem está nos assistindo, porque eu estou também sabendo das novidades junto com você. E quanto é importante a gente deixar frisado que esse alicerce para as nossas crianças vem do exemplo dentro de nossa casa. Os teus pais te enrijeceram, te formataram para ser boa. Você falou uma frase linda: o bem estava instaurado e não se perdeu no caminho. Nós também, minhas filhas também, o Igor com os filhos dele, o pessoal do GEAFA, temos uma ONG também que nos ajuda na caridade, chamada ONG Jovem, que também abraça todas as oportunidades. Então, para nós, mais especial ainda esse papo agora é observar este norte de família construtiva no bem. É isso mesmo, essa é a base para um planeta melhor, para um mundo melhor. Continua, desculpa. É isso. Mas é isso que eu sempre falo. Eu acho que os exemplos, eles precisam ser multiplicados nas famílias. Então, por isso que eu sempre faço questão de falar desse exemplo, né? Dessa coisa que a gente pode levar dentro de casa, que é tão simples, que é muito simples. E aí, isso foi por muitos anos uma atitude familiar. Então, por muitos anos, tudo isso aconteceu dentro de uma atitude familiar, onde minha mãe cozinhava, minha avó fechava as marmitas, meu avô colocava na caixinha, a gente descia para o carro, e era uma coisa muito família, que poucos amigos, inclusive, eram envolvidos em tudo isso. E aí, como uma filha jovem, ela ensinou o quanto é importante você mostrar isso para o mundo, porque eu sempre tive um sonho, e eu vou contar para vocês já. E ela dizia: mãe, se você tem esse sonho, você precisa contar para o mundo, porque não é um sonho pequeno. Ele é um sonho muito grande. E se você não contar para o mundo... É um sonho lindo. E aí, se você não contar para o mundo, a chance de não realizar, ela é muito menor. E aí, dali se criou Facebook, todas essas redes sociais, começaram a vir pessoas, e o Anjos da Cidade teve um boom. Então, de 6 pessoas indo numa terça-feira, passou a ter 150 pessoas todas as terças-feiras. Uma coisa gigantesca, impressionante.
E o mais bonito é ver os voluntários, porque assim, quando a gente faz o bem para uma causa, a gente não está fazendo bem só para aquela causa. Quando a gente faz o bem para uma pessoa em situação de rua, a gente ajuda a família. Quando a gente resgata uma pessoa em situação de rua, não é uma pessoa, é uma família inteira. E quando a gente vai com um voluntário para a rua, esse voluntário tem um resgate dele próprio, ele também resgata a família dele. Então, o Anjos é muito isso, é esse acolhimento com os voluntários, esse acolhimento com o Pop Rua, mas também esse acolhimento para o voluntário, porque quando ele vem, ele não vem distribuir marmita, ele vem trabalhar a escutativa. E quando você trabalha a escutativa, você escuta. E aí você escuta a história do outro, e aí você olha para dentro de você e você não tem problema. E aí você melhora. E quando você melhora a sua família. Então, é uma cadeia do bem tão forte que não dá para explicar para vocês, assim, os voluntários saem de uma ação 11h30 da noite, meia-noite, começa às 8h e falam, eu estou muito feliz, eu estou sentindo felicidade. E é isso, porque o amor é felicidade, né? Então, tudo é amor. E quando você dá amor, você recebe amor e todo mundo fica... E daí, ao longo do tempo, né, contando mais um pouquinho da ONG, a gente começou a entender que as pessoas começaram a confiar na gente e começaram a despertar um desejo de mudar de vida. Porque ninguém muda ninguém. Quem muda é quem quer mudar. Então, nosso papel não é mudar o mundo. O nosso papel é despertar o desejo da pessoa que está numa situação, querer mudar aquela situação dela. E isso a gente faz com excelência, que é conectar, que é juntar e que é fazer essa pessoa confiar na gente e virar amigo. E aí a gente conhece todos pelo nome, e aí a gente visita toda semana e tem um porquê. Esse ano é o 10º ano que a gente faz um Natal na rua. Então, há 10 anos atrás, eu entendi que o que eu vou fazer do meu Natal esse ano? Aí eu falei, filha, você topa? Ela tem 30, tinha 20. A gente não passar na casa da família e a gente fazer um Natal na rua, ela topo. Então, foi o primeiro ano. Fui eu, minha filha e uma amiga. E a gente queria entregar a ceia de Natal. Então, não era o arroz, feijão e a carne moída que a gente entrega toda terça, mas era uma marmita com repartição, com pernil desfiado, arroz com uva passa, abacaxi em calda com pêssego em calda. E as pessoas falam, André, você é louco? Eu falo, não, tem um motivo. Tudo tem um motivo. A gente traga esse alimento porque ele significa o Natal. E o Natal significa família. Então, quando essa pessoa abrir, ela pode se lembrar dos momentos bons em família, ela pode querer resgatar isso. Então, a gente vai levar Natal, porque a gente vai levar resgate, família, amor. Então, aí, foi lindo a primeira noite. A gente chegou em casa depois do Natal, já tinha passado a ceia da minha mãe, numa alegria imensa. E aí, logo no segundo ano, a gente já tinha 40 voluntários com a gente. E agora a gente tem 80 pessoas que passam o Natal com a gente, que querem estar com a gente, que entenderam o significado do Natal, porque esse é o significado do Natal, né? Estar com quem precisa, né? Amar uns aos outros, e é isso que a gente faz no Natal. Então, aí a gente acrescentou coisas nesse prato que eu tinha entendido que era ceia de Natal, aí a gente começou. Hoje a gente serve uva roxa, mini panetone, tudo que lembra Natal vai ter na nossa sacolinha, tudo. Suco de uva, porque lembra o Natal. Então, a gente faz uma ceia de Natal e agora a gente faz numa praça e a gente pega a Kombi, vai buscando nossos amigos, acontece no dia 24 mesmo, a gente começa à tarde, acaba lá pelas 11 da noite, a gente serve hoje 600 pessoas no dia 24, então a gente leva para 600 pessoas o Natal, não é a comida, é o amor, é o Natal. Parabéns. E aí, para contar, assim, um pouco mais, né, então ao longo de todo esse tempo,
Quais eram os desejos? Ah, eu quero ter uma Kombi. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de você falar da Kombi. Me fala um pouquinho, o nome da ONG, Anjos da Cidade, não é Anjos isso? da Cidade. Da onde saiu esse nome? Por que desse nome? Que é muito propício, por sinal, né? Da onde? Então, eu sempre fui clarinha, né? E tenho os olhos claros. Então, quando eu era muito menina e eu ia para a rua, eles olhavam para mim e falavam: Nossa, você parece um anjo, sempre. Então, eu ouvia anjo e eu respondia: Para mim, o anjo é você. Eu te enxergo um anjo. Então, desde menina, então ficava aquilo. Aí, na outra vez, parece um anjo. Nossa, você me acordou, você é um anjo mesmo. E aí eu sempre respondia isso, porque para mim eles são anjos, né? Então, e aí eu falei Anjos da Cidade, porque eles são os anjos, né? Então o nome ele nasceu muito de lindo nome. Dessa coisa de Pode voltar para a Kombi agora. Estava curioso para saber do nome. E aí assim, sonhos se realizam, né? Então, primeiro eu tinha vontade de ter uma Kombi, porque eu falava, nossa, no meu carro não cabe mais nada, começou a aumentar as doações e não cabia no meu carro. Eu ia dirigindo, gente, eu tinha um Jeep, eu dirigia que não cabia mais nada comigo, nada, e eu dirigia eu lá, e aí eu queria uma Kombi, e eu fazia parte de uma outra ONG como voluntária, e essa outra ONG tinha uma Kombi parada. E aí eles doaram para a gente essa Kombi. Então, ela virou uma Kombi do Anjos da Cidade e dessa outra ONG. E aí, mas o desejo de menino, então aí a gente tem uma Kombi, tá? Toda colorida, a coisa mais linda do mundo. Eu sempre gostei de cor, porque quando você não tem quem não olhe cores, não sinta alegria. Então, cores transmite alegria. Então, eu sempre quis tudo colorido, né? E aí, a Kombi é toda colorida. E os sonhos de menina, que era um sonho grande, lembra que eu contei lá atrás? Então, eu tinha um sonho de ter um ônibus de 2 andares. E era um sonho muito distante de qualquer coisa que toda vez que eu colocava na planilha, eu falava, puxa vida. É um susto financeiro. É um susto financeiro. Mas eu nunca desisti. No meu inconsciente e no meu coração, eu nunca desisti. Então, aqui, nesse momento da minha fala, eu queria deixar outra dica. Que é não desista dos seus sonhos. Por mais longe que eles possam parecer. Por mais distantes que eles possam parecer. Se alguém aqui está me ouvindo e tem um sonho, não desista desse sonho. Porque, gente, quando eu sonhava com esse sonho e eu colocava na planilha e eu entendia o custo que era para comprar um ônibus 2 andares, que ele tem 2 andares, colocar tudo que eu queria dentro, gente, o ônibus, ele tem banheiro com porta e chuveiro com porta. Ele não é uma cortina, ele não é um único banheiro. E eu queria desse jeito. E se alguém lá 10 anos atrás, até me perdoe se alguém, e virou para mim e falou, não, eu vou te ajudar com o negócio do banho que você quer, eu vou te dar lá uma cabine com... E eu falava, não, eu não quero isso. Isso aí eu não quero, não precisa me dar. Eu sempre disse isso. Eu quero do jeito que eu sonhei. E do jeito que eu sonhei, era distante. E aí, tem 4 banheiros com chuveiro e com porta. Mas, porque a Andréia pensou grande, por quê? Não, porque isso remete à casa. Porque quando você toma seu banho, você usa o banheiro quando você tem vontade. E isso é ter uma casa. Então, quando eu pensei em levar banho para a rua, eu pensei em levar esse amor que a gente tem dentro de casa, essa dignidade de poder usar o banheiro e tomar banho como a gente quer. E aí, além dos 4 chuveiros com porta e tudo mais, tem 2 salas de atendimento que, na minha cabeça, era toma banho, você está limpo, você conversa com o nosso time, e ali a gente pode entender
documentação, família, tentar resgatar, encontrar em rede social, enfim, é aquele papo que a gente já faz, né? Mas ali numa sala mais individualizado. E aí tem o salão de cabeleireiros com cadeiras lindas, tudo amarelo, meio colorido também. E aí eu falava, eu não quero só cortar o cabelo, eu quero que a gente corte a unha dos pés, porque isso é um ato de amor. Como eles conseguem cortar a unha do pé, gente? Talvez a gente nem pense nisso na vida, né? Mas é tão importante cortar a unha dos pés. E eu queria que a gente tivesse também manicures, né, que cortassem, voluntários, que cortassem as unhas dos pés, porque da mão é mais fácil, dos pés. Tem muita gente com problema na mão, na rua, né? Então, quando a pessoa não está nessa situação, alguém vai ajudar, mas ali é mais difícil. Enfim, e no andar de baixo, a cozinha, onde a gente serve as marmitas, né? Então, eu posso dizer para vocês que o sonho está realizado. Como isso Eu vi aconteceu? a foto. Como isso aconteceu? Como chegou esse ônibus? Então, e aí, então esse sonho existe a vida inteira, ele nunca morreu, era sempre esse sonho. Então, vou te dar uma cozinha ambulante. Não, a gente não quer, a gente quer desse jeito. Enfim, e aí eu tenho um amigo de muitos e muitos anos, que é uma pessoa física, que é um amigo meu. Nós já trabalhamos no mesmo espaço. Então, ele tinha a empresa dele e eu, minha empresa, no mesmo espaço físico. E toda terça-feira eu falava tchau no trabalho e ia para minha missão. E ele nunca tinha ido, nunca. E a gente trabalhou juntos meses e anos, lado a lado. E quando foi em dezembro do ano passado, eu recebi uma ligação dele. Ele ajudava o Anjos financeiramente, mas nunca foi em nenhuma ação, mas conhecia o Anjos, né? Com credibilidade, ele conhecia eu, enfim. E aí, em dezembro, ele me liga e fala, Déia, eu decidi, a partir de agora, trabalhar para fazer o bem. Tudo que eu ganhei até hoje, eu não precisaria mais trabalhar, mas eu vou continuar trabalhando e eu decidi, a partir de agora, usar o meu trabalho e direcionar para o bem. E aí, a primeira pessoa que ele lembrou que tinha um sonho era eu. E aí ele disse, lembra do sonho do seu ônibus? Então, a gente vai realizar. E ali eu fiquei em choque, né? Tipo, mas será que ele vai mudar? Vai querer dar, sei lá, 2 banheiros? Eu falei, olha, deixa eu te explicar. Mas o sonho tem que ser desse jeito. E ele doou, né? Então, ele doou o sonho. A gente estreou o ônibus dia 21 de novembro. E o que veio com isso? Então, hoje, o ônibus em São Paulo, ele atua às terças-feiras. Como esse meu amigo, ele é de Taubaté, e a gente iniciou um trabalho com a população de rua em Taubaté, todos os sábados. Então, através desse meu amigo, a gente vai ter o ônibus terças em São Paulo e sábado. Então, qual que é a missão agora? A missão é buscar patrocinadores, empresas que tenham interesse em patrocinar, porque o sonho, ele é para o ônibus não parar, nem um dia. Né? Ele tem que trabalhar na Zona Leste, ele tem que trabalhar na Zona Sul, em vários lugares, não só na terça e no sábado. E aí agora ele me contrata, esse meu amigo, e eu saio do mundo corporativo há 2 meses. Então eu realizo um segundo sonho, que é trabalhar na causa. Então hoje eu trabalho efetivamente na causa, em busca de patrocinadores, para que esse projeto trabalhe todos os dias. E assim que a gente tiver isso formatado, ele já vai para o segundo ônibus que a gente vai fazer num outro estado. Então, nossa, que lindo. É um negócio que é lindo. É lindo, não, é lindo, é lindo. E hoje
a Anjos da Cidade sobrevive com doações, tem patrocinadores já para manutenção da ONG. Como que funciona isso hoje? O Anjos da Cidade sempre sobreviveu de doações de pessoas, amigos, pessoas que conhecem, que frequentam o projeto. A gente sempre pede quando a gente não tem rede social. Então, agora, por favor, 20 latas de abacaxi. É assim que a gente vive. Sabemos bem. A gente tem um sonho de ter... a gente tem o sonho de ter associados para que a gente tenha uma saúde financeira melhor. Mas a gente acredita que através do ônibus e dos patrocinadores, isso vai... Porque o projeto do Anjos vai virar o ônibus. Então, se a gente tem patrocínio, para o ônibus a gente tem para tudo. Porque um parênteses de tudo isso, para vocês conhecerem um pouco mais, é que com toda essa conexão, várias pessoas decidem sair daquela situação. E aí, chegou um momento que eu encontrei, e agora? Agora eu preciso de clínicas. Porque alguns eu consigo conectar, alguns a gente conecta com a família e vão direto para casa. Mas a grande maioria, por algum motivo, se tornou um dependente de alguma coisa que a gente precisa ajudar num tratamento, que é simples também. É tratamento mais amor. Sempre. Pegar uma pessoa e colocar ela dentro de uma clínica, ele vai entrar para o índice dos outros 98% que não se cura. Quando você pega uma pessoa e coloca numa clínica e mantém ela lá com o teu amor, ela fica. Então, nós temos várias pessoas que a gente internou, que fizeram o tratamento, que estão bem, que trabalham, que têm família. Mas por quê? Todo mês a gente visita todos os internos, a gente faz um churrasco, vai um monte de voluntário, a gente faz uma roda potente, todos falam. É lindo, gente, é lindo de ver, todo primeiro sábado do mês. Eles falam coisas assim que vale tudo, sabe? Todo sacrifício. Mata a minha curiosidade, qual é a região de São Paulo que você faz isso? As clínicas, que são 5 hoje, todas estão na região ali, entre Mairiporã, e a mais longe fica em Pinhalzinho. Pinhalzinho. Então, a gente tem Pinhalzinho, a gente tem uma lá, uma parceria lá. Cada clínica, cada vaga, a gente troca por 150 quilos de alimento. Então, são clínicas particulares que a gente faz parceria. E aí, a gente pega cada vaga, troca por 150 quilos, e a gente leva todo o primeiro sábado do mês tudo que cada um precisa para a sua sobrevivência lá. Kit higiene, coisas para lavar roupa, as roupas que precisam, tênis, enfim, tudo que eles precisam. Ficou mal, precisa de um oftalmo, a gente se junta, faz um grupo, consegue... Vocês dão todo o suporte. Todo o suporte, mas o principal, a gente está lá todo mês. Todo mês. E André... A gente liga toda quarta-feira. Então, é um processo que a gente atua com todos eles. Hoje nós temos 25 internos. 25. Quarta-feira que vem, eu e mais 2 voluntários visitamos os 25. A gente vai levar um presente de Natal, porque a gente convenceu todos em ficar dentro da clínica, que essa época é uma época bem difícil. Eles falam que querem ver a família, não. Eles ficaram, e em troca disso, não é um dia de visita, não é o dia do almoço. Eu e mais 2, a gente vai passar o dia visitando todos, levando uma caixa de bombom, dando um abraço de Papai Noel, né, para cada um deles. Então, é esse amor, esse se sentir pertencente, né, de uma comunidade. Acolhimento. É acolhimento, isso. É isso que... Só para vocês saberem uma coisa importante, por exemplo, o Bahia. O Bahia já está há 2 anos fora da clínica, já voltou para a Bahia, ele mora em Porto Seguro, ele trabalha, tem uma namorada, que não é adulta, mora com a mãe, né, porque ele voltou para a casa da mãe,
E nós trouxemos ele da Bahia para a inauguração do ônibus. Se você vê as falas dele de gratidão, é uma coisa impressionante. Então, assim, a gente não abandona nem 2 anos depois, é para a vida, é meu amigo pro resto da vida, é amigo dos voluntários do Anjos para o resto da vida. Então, é muito isso. O Anjos não quer ter números. Eu não vim aqui falar que eu tenho 1 milhão de marmitas entregues, que eu não vim aqui falar isso. Eu vim aqui falar que a gente tem vidas, poucas, mas a gente tem vidas. Se eu contar ao longo do Anjos inteiro, não passa de 50. Mas são vidas que saíram da rua e que têm uma vida digna hoje. É muita gente, não é? Quando a gente fala assim. Poxa. Quando a gente fala dessa forma, as 50 pessoas vira 1 milhão. Porque elas saíram dessa condição e se mantêm nessa condição. Então, para mim, o Anjos da Cidade é muito isso, é tirar e fazer com que a pessoa, porque a gente não faz nada, é fazer com que a pessoa decida mudar. E aí a gente segura na mão. É muito isso, sabe? Quero que você fale um pouco mais ainda do ônibus e como você falou que o sonho era grande, né? Eu acho que o sonho continua e tem que continuar, né, para crescer cada vez mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais do ônibus, o que mais tem nesse ônibus e como você pretende expandir esse projeto. A gente sabe do tamanho da nossa cidade e que também outras cidades aí e outros estados do Brasil também precisariam contar com uma ação dessa, com essa ideia, esse trabalho tão bonito, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, por favor. Então, é muito isso, né? Os sonhos, eles não param quando você realiza uma parte deles, porque aí você entende que você quer muito mais, né? Então, o ônibus, ele é uma experiência única. Então, a gente não tem um ônibus para levar banho. Então, quando a pessoa chega no ônibus, ele escolhe a sua roupa, então ele passa por uma loja, ele sobe, ele toma seu banho, ele pode usar o banheiro, ele tem porta fechada, ele tem a sala de atendimento, depois ele corta as unhas dos pés, ele corta as unhas das mãos, ele corta o cabelo, e aí ele desce. E quando ele passou por toda essa experiência e desceu, ele anda num tapete vermelho e se depara com um espelho antigo. E aí, a reação dele se ver no espelho, a gente fotografa. E a pessoa leva uma foto embora para casa, que é a rua, né, no caso. Então, eu vou mandar para vocês. E aí, quando a pessoa se vê, porque qual que foi a ideia desse espelho? A ideia desse espelho foi, uma coisa é você parar e a pessoa falar, vou tirar uma foto sua, ela não está se vendo, né? Ela está vendo a câmera. Outra coisa é ela parar na frente de um espelho e se ver, e aí a gente fotografar. Então, a ideia do espelho foi muito mostrar para essa pessoa o quanto ela reage feliz quando ela se transforma, quando ela toma um banho, quando ela recebe o amor que a gente dá. E se vê digno, né? O mais importante, ela está se olhando de uma forma digna. É isso. E aí, dali, ela é conduzida. Né? É maravilhoso, gente. Não dá nem para explicar. Assim. Então, em cada detalhe desse sonho, tem muito amor. Tem muito, eu penso em você. Eu quero te ver desse jeito, sabe? Eu estou aqui para você melhorar. Eu quero tirar de você a sua melhor versão. Sabe como um amigo, quando a gente acorda mal, e aquele amigo fala, opa, não, nada disso, vamos aqui, vamos almoçar, se olha aqui, você é isso. É isso que a gente faz. É trazer isso, a autoestima, melhorar a pessoa, dar amor para a pessoa. E dali a gente encaminha para o lugar onde a gente serve a marmita, né? Essa marmita, ela fica quente, que a gente tem um lugar de esquentar a marmita no ônibus, então a gente serve uma comidinha gostosa. E aí a gente ensina a pessoa a jogar lixo no lixo reciclável para ganhar uma paçoca. Eles amam paçoca. Então a gente ensina, depois que comeu,
a jogar o seu lixo, que também é uma forma de ensinar. A gente tem muitos livros espalhados ali, então, para que a gente leve um pouco de conhecimento, cultura, sabedoria também. Então, é todo um processo de dignidade mesmo, de amor. Então, hoje a gente está num processo de conseguir empresas que tenham interesse em patrocinar esse projeto, porque ele é grande no tamanho, mas ele é grandioso no que ele pode fazer, ele é muito potente para transformar vidas. E aí, se a gente conseguir que esse ônibus rode todos os dias, isso vai aumentar demais a qualidade de atendimento. Então, a gente busca patrocinador. Se você que está nos assistindo tem interesse em conhecer mais o projeto, em participar de alguma ação, ser um doador mensal como pessoa física, ou ser um patrocinador do ônibus, que chama Anjos da Cidade Levando Amor. Tem o Insta, que é o @Anjos da Cidade, e tem o site, que é anjosdacidade.org. Então, eu deixo aqui assim minha gratidão por estar nesse programa, por ter minha voz falando desse projeto, por poder contar para um monte de gente que está me vendo o quanto é importante a gente fazer o bem, não só no Natal, não só em dezembro, mas se você não encontrou seu propósito de vida, encontre. É muito bom viver com propósito, é muito bom fazer o bem, é muito bom quando você encontra uma forma de viver diferente, que é encontrando um propósito mesmo de vida. Então, mais uma dica eu deixei. Dica número 3. Obrigada, Marcelo, obrigada, Igor, eu amei estar com vocês. Nós que agradecemos. Para nós foi um aprendizado e um incentivo, né? Que a gente também está nessa trilha, a gente muitas vezes se pega, eu acho que você já passou por isso e ainda passa, se pega pensando como a gente pode fazer mais, como eu posso melhorar, como a gente pode trazer mais dignidade, porque você falou, o alimento, a roupa, é algo muito pequeno perto do que a gente pode oferecer às pessoas, e o que as pessoas, na verdade, é uma troca do que a gente pode oferecer e do que elas nos oferecem, né? O material acaba sendo muito, muito pequeno perto disso. Então, para a gente é só agradecimento, um aprendizado, mais um parceiro que vai estar com a gente, que a gente também vai estar junto. Espero que a gente possa estar junto em várias oportunidades, tá bom, André? Muito obrigado, muito obrigado. E, patrocinadores, interessados, vamos ajudar. Tem muita gente para ajudar e, com certeza, fazer tudo isso crescer, que é o que a gente precisa nesse momento no mundo, né? Tá? Obrigado mais uma vez. Sim. E boa sorte, muita luz para o trabalho de vocês. A nós. Obrigada. Eu quero só, finalizando, eu sabia que a noite ia ser mágica, mas eu não sabia a intensidade ia ser tão grande, né? A gente se emociona porque é um trabalho, vou me emocionar de novo porque, por isso que eu falo, a gente acredita que o mundo é melhor e nós somos maioria. O bem é a maioria nesse mundo. Olha, você é um exemplo que está mostrando que sim, que sonhar vale a pena e que nós juntos somos muito mais fortes e que esse planeta está caminhando para ser muito bom e que basta ter vontade, ter querência. Então, gratidão, Deia, por ter abraçado essa causa, a tua família, levar este sonho, trazer dignidade às pessoas, porque eu falo, dignidade vale a pena, né? Não desistir do ser humano vale a pena. E é isso que é importante. Então, estou muito grato, uma noite muito especial, tá? Obrigado mesmo por ter aceito o convite e que Deus nos abençoe, que o seu trabalho continue cada dia maior, a nossa ONG Jovem também criando, abrindo suas portas, o nosso GEAFA, quando a gente comemora as nossas sacolinhas que entram, os nossos doadores, e é isso que eu falo para todos que estão nos ouvindo. Vamos fazer parte dessa corrente do bem, porque esse é o melhor caminho que nós temos, tá bom? É isso. Obrigado, gratidão mesmo. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.